Olá, meus amigos, um dia maravilhoso de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de abril de 2021, estamos nós reunidos com a graça de Deus, mais uma vez, para estudarmos a obra Libertação. E que obra, hein, gente? Quantas lições nós estamos tendo neste capítulo 11, valiosa experiência. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, que será proferida pelo nosso irmão Augusto. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. E assim, amigo Jesus, é com muita alegria que nos reunimos em Teu nome e te rogamos neste momento que a espiritualidade amiga possa nos intuir para internalizarmos esses ensinamentos, podermos, mestre amigo Jesus, em cima desses ensinamentos, ter a vontade firme de colocar em prática os teus grandes ensinamentos de amor. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos agora ouvir a recapitulação pela nossa amiga Aramita. Os nossos personagens ainda se encontram na sala de espera do professor de ciências psíquicas, que é um médium, mas não um médium moralizado, e estão examinando as várias pessoas que se encontram lá, encarnadas e desencarnadas. Na semana passada foi examinado um senhor que estava com problemas nas veias coronárias, e ele era um austero administrador de serviços públicos, mas que adquiriu ódios gratuitos e estava com prejuízos físicos, daí essa consulta. E eles examinaram e agora continuaremos ainda nessa sala de espera. Então, na sala de espera, o nosso querido amigo André Luiz, aprendendo, estudando. Vamos lá que Jesus nos conduz. Francamente, eu gostaria de levar a efeito, diz André Luiz, um exame no paciente, para verificar até que ponto havia sofrido os golpes mentais em serviço. Mas o olhar de Gúbio se fizera imperativo. Né? Deu aquele olhar e disse assim: chega, André, não dá mais para continuar. Mas nós estudamos bastante a situação desse administrador de serviço público a semana passada. Sofridos golpes mentais em serviço. Cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. Lembrando quem é o Saldanha? Margarida, obsessor da Margarida. É o chefe do grupo de 60. Cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Assumindo ares de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Gente, presta atenção. A Margarida e o seu esposo foram até esse consultório para obter uma consulta com esse professor, como ele se apresenta, de uma o quê? Ciências psíquicas. E aí, até o presente momento, o que nós estamos aprendendo? Nós estamos percebendo as companhias espirituais de cada paciente que estão na sala de espera. Ok? Então, qual é o propósito deles? Quando eles fizeram esse movimento, o esposo de Margarida, os espíritos, no caso o senhor Gúbio, não ficou feliz, porque sabia que o médium não era um médium moralizado, então isso não ia dar certo. E agora qual é o movimento? Eles estão tentando, como eles vão utilizar esse médium para dar conselhos errados para a senhora Margarida. Então olha o perigo.
Por isso, quando a gente fala em mediunidade, gente, isso não é brincadeira. E quando você fala em mediunidade, você tem que saber por quem o Espírito está falando, por qual boca. Se é boca suja, vai vir sujeira. E quando eu falo em boca suja, nós estamos falando em conduta moral. Então, o obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Assumindo ares de pessoa superinteligente, o senhor Saldanha comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Ou seja, o professor operante, o então médio, ele tem os seus assessores espirituais. E o que eles querem agora? Olha, nesse momento eu não quero que vocês interfiram em nada. Neutralidade. Então a gente percebe que algumas pessoas que lá se direcionam, dependendo da sua condição, dos seus acompanhamentos espirituais, pode receber até uma orientação. Lembra do Araxes, do livro Há 2000 anos? Então ali tem um médium, a espiritualidade até tenta usar. A espiritualidade evoluída, vamos dizer, a espiritualidade do bem, espíritos nobres. Mas, então aqui a ideia dele foi o quê? Solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Com fina sagacidade aí desperto, asseverou que era necessário evitar, olha só, a piedade do médium e confundir-lhe as observações por meio de todos os recursos possíveis. Então, a primeira coisa, não deixa o médium se sensibilizar com a condição da Margarida. Olha, gente, porque uma vez ele sensibilizado, desperta o sentimento, o amor. A probabilidade de receber a inspiração do mais alto seria muito grande. Então, o que eles vão fazer? Evitar a piedade do médium, confundir-lhe as observações, confundir-lhe. De repente a inspiração é essa, mas vão confundir a observação dele por meio de todos os recursos possíveis. Em seguida, a elucidação, né, a explicação que me surpreendeu, porque isso era Saldanha falando para André Luiz e Gúbio, que até esse momento eles estão acreditando que Gúbio, André Luiz e Eloy estão ali para ajudar Saldanha a realmente destruir Margarida. Então, em seguida, as explicações que me surpreendeu, rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Vamos lá. Solicitou a presença de um dos colaboradores mais influentes. E aí o André diz que era uma esquisita figura de um anão, de semblante enigmático e expressivo. Gente, olha que situação. Vamos lá. Rapidamente, Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Prometia-lhe, em troca do favor, não só a ele, a esse anão, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia não distante. De onde veio Saldanha? Da cidade estranha. Agora, olha o que tem lá. E descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres. Então, às vezes, as pessoas se assustam quando a tia diz, gente, tem espírito aí no mundo espiritual fazendo sexo. Tem muita gente que se contém ao decorrer do dia, mas à noite vai para essas zonas. Porque tem no mundo espiritual.
E esse irmão aqui, que ele não dá nome, mas ele diz que é um anão, que faz parte, imagina, gente, que faz parte como assessor desse então professor. Ele diz aqui, olha, eu preciso que aconteça exatamente isso, que o professor não se sensibilize, que não entre na intimidade de Margarida. Em troca, eu te levo lá para a cidade estranha, onde nós temos ali casas de entidade perturbadas e ignorantes, que ali faz tudo. Regalos e prazeres. Topa? Cortiço de entidade. Imagina a cara de André Luiz, de Eloy e a dor, a sensibilidade de Gúpio. Tendo que ouvir tudo isso sem expressar nenhum tipo a expressão realmente de horror ou coisa parecida. Então, meus irmãos, não pense que esses excessos, algumas vezes a gente acompanhou, principalmente o ano passado, em 2019, em 2018, 2019 principalmente, dessa rebeldia nas ruas, dessa demonstração de sexo, dessa falta de respeito. Não pensa que isso só acontece aqui, não. Porque essas pessoas que estão acordadas fazendo isso, ao sair do corpo, continuam fazendo. Então, no mundo espiritual, não é diferente do mundo físico. É igual ou pior. Então, olha aqui essas condições. O serviçal manifestou indisfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavina. Eu adorei isso, fazia tempo que eu não via. Não vai perceber o quê? Patavina, ou seja, nada. Olha como eles vão atuar sobre o médium. Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos, diz André Luiz. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. A oficina ali, um ambiente de trabalho. O professor, que é o então médium, pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantadamente de Gabriel, que é o esposo de Margarida, significativo pagamento. Então, os espíritos nobres não se vendem. E o que a gente aprende no livro dos médios? Eles se afastam quando veem que o médio tem interesse particulares. E, gente, hoje isso ainda se estende muito mais. Porque até mesmo a vaidade e o orgulho já é o suficiente para os espíritos nobres se afastarem. Porque às vezes você se envaidece do trabalho que realiza em mediunidade, esquecendo a máxima do Cristo quando diz: dai de graça o que de graça recebeste. E sempre irei citar o nosso querido Chico Xavier, que é um exemplo de dai de graça o que de graça recebeste. É um exemplo de um médium cristão. Então, gente, foi um significativo pagamento. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto outro qualquer. Agora você entende por que esse tipo de espíritos trabalhando com ele? Esse anão ficou todo alegrezinho para ir para a cidade estranha. Então, olha o nível. Já se vendeu. Não, e de sensações. Ainda é um espírito movido por sensações. Sem detença, reconheci que o médium se podia controlar, de algum modo, os espíritos que se alimentavam de seu esforço, era também facilmente controlado por eles.
Isso quer dizer que havia entre eles o quê? Sintonia total. Sem detência, né? Não foi preciso esperar muito tempo. Reconheci que o médium se podia controlar de algum modo. Os espíritos que se alimentavam do seu esforço era também facilmente controlado por eles. Então, tanto ele controlava como os espíritos o controlavam. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Ai, chega a doer. O espaço ali, a sala do nosso professor, estava repleto de entidades em fase primária de evolução. Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica, notificando-nos, prazeroso, que lhe fora hipotecada a plena ajuda das entidades ali dominantes. Tipo assim, a Saldanha pode ir lá e faça o trabalho. Nós não vamos interferir em nada. Ainda vamos fazer com que ele acredite em tudo. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele por todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado. E reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas, que auxiliavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na, esse fluido, esse plasma, a longos haustos, ou seja, aspirava longamente, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Vocês conseguiram entender? Quando ele entrou em concentração, ele diz assim, começa a sair dele, e notei um fluxo de energias a emanarem dele por todos os poros, saía de todos os poros dele, mas ele diz, mas muito particularmente da boca, narinas, ouvidos e do peito. Então isso era algo característico do encarnado, que os espíritos absorviam isso. Como ele usa o termo aqui, eles faziam o quê? Aspiravam. Ele diz aqui, ó, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que auxiliavam o médium em suas incursões em nosso plano, porque ele está ali nesse momento, o médium entra em um transe. E ele passa a liberar esse plasma, esse fluido, que o nosso André vai chamar de energia, fluxo de energias. É uma matéria, tá, gente? Emanada do próprio médium. E os espíritos ali aspiravam. Quanto se nutre, ele faz uma explicação, da mesma forma quanto se nutre o homem de proteína, carboidrato e vitaminas. Então eles se nutriam daquilo ali. Mas tia, para que isso? Eles precisam ter a sensação do encarnado, a sensação de estarem encarnados. Porque, meus irmãos, qual é o alimento da alma? É o amor. A gente vai aprender isso no livro Nosso Lar. É o amor que alimenta as almas. Nessa condição aqui, esses espíritos amam? Esses espíritos são extremamente terra a terra. Logo, eles precisam dessa energia. Isso acontece aqui só com o médium? Não, gente. É aquilo que a gente tem que pensar. Meu Deus, a minha conduta do dia a dia, avalia a tua conduta, o que tu fazes, e para pensar quem são as tuas companhias. Quantos de nós não estamos nesse processo em que espíritos sugam mesmo? Quando, por exemplo, no momento que você está fumando um cigarro, me perdoe se você é fumante,
Mas no momento que você está fumando um cigarro, além de você fumar, você exala prazer, te dá um prazer. E esse movimento, esse teu ato de prazer, esse teu êxtase ali, outros espíritos da mesma hierarquia, com o mesmo vício, acaba te envolvendo dessa forma para sentir esse prazer que tu está sentindo. É como se ele dissesse assim, vamos dividir um pouco isso. Mas em compensação, se eu sou uma criatura que me predisponho a fazer o bem, a ajudar, imagina você de repente sair da sua casa para ir aplicar um passe, para ir fazer um atendimento, para ajudar alguém. Que tipo de espíritos estarão te acompanhando? Sem você receber absolutamente nenhum real. Meus irmãos, nunca se direcione a um médium que recebe qualquer dinheiro, qualquer presente, qualquer coisinha. A mediunidade, ela é uma faculdade neutra. O fato de um cidadão ser médio, isso não quer dizer que ele seja moralizado. Nós estamos vendo aqui alguém que é chamado de professor nessa área, que é médio e que tem um grupo de espíritos extremamente primitivo assessorando ele. Então nós temos que fazer verdadeiramente essa avaliação e deixarmos de idolatrar médiuns. Se cobrou, já é o suficiente para você entender que ele não está assessorado por espíritos nobres. Continua aqui. Examinando a paisagem, Gúbio esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Mas eu não vou deixar Augusto ler bem baixinho, eu vou pedir para ele ler bem alto, para você que está aí na sua casa poder ouvir. Ele vai fazer uma leitura corrida, tá? E nós iremos depois voltar para fazermos o comentário. Esta força não é patrimônio de privilegiados. É propriedade comum de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que exercitam por meio de acuradas meditações. É o espírito subtilíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Rashbeck. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Meus amigos, quanta lição necessária nesse capítulo. Vamos lá, vamos primeiro entender o seguinte. A primeira coisa, nós temos que entender o que é esse fluido cósmico, que nós vamos estudar em um livro dos Espíritos. Está lá logo no início, mas você pode adiantar. Então, quando ele vai falar da matéria, ele fala dessa matéria, ele fala desse fluido cósmico. Quando ele vai falar da Trindade Universal em O Livro dos Espíritos, ele vai falar que a Trindade Universal é Deus, Espírito e matéria. Não matéria, essa que você está enxergando, mas a matéria elementar primitiva. Então, Deus, o Criador do Espírito e o Criador da matéria. Tudo está construído sobre essa trindade universal. Deus, o Criador, acima no ápice dessa pirâmide, Espírito, sua criação, e matéria, a sua criação. Então,
tudo em a natureza está pautado nessa trindade, tudo. Então Deus cria, Deus forma o espírito, por isso que nós não podemos dizer e afirmar que o espírito provém do fluido cósmico, não. Por isso a trindade, são três: Deus, o Criador, o Espírito, a sua criatura, e o fluido universal, a sua matéria-prima, a sua matéria elementar. O homem, ele pode atuar sobre a matéria elementar, e é o que ele diz no texto, é para isso que a gente encarna, para aprender a atuar sobre ela. O homem pode atuar sobre a matéria elementar, mas o homem não pode fazer a si próprio. Então nós vamos observar Deus, o Criador, Espírito, a sua criação e a matéria elementar. O nosso Senhor Jesus é um Espírito? Sim. É um Cristo? Sim. Atua no fluido universal? Atua de uma forma divina. Porque através dessa atuação, ele devolveu visão a cegos, limpou feridas, acalmou uma tempestade, tirou a febre da sogra de Pedro, utilizando esse fluido, porque ele já sabe divinizar esse fluido. E todos nós, querendo ou não querendo, manipulamos esse fluido. Todos nós. E ele usa o termo assim: no mundo espiritual, tia, existe esse fluido? Claro, esse fluido faz parte do universo. Você acha que o nosso lar foi feito com o quê? Com algodão? É a manipulação desse fluido em outro estado de matéria. Então, aqui nós manipulamos esse fluido, sim, mas uma matéria mais condensada, mais densa. Entendeu, gente? Então, tudo em a natureza. Você vai recordar do livro Obreiros da Vida Eterna, a materialização de Asclépio. Lembra? Pensem, visualizem. Vamos imaginar uma grama, vamos imaginar ali uma ré. Lembra disso? Pensamento atuando sobre fluido. Eles estão no mundo espiritual, construindo ali um ambiente propício. Então, meus amigos, no livro A Gênesis tem um capítulo só falando sobre os fluidos. A gente vai entender muito. Quando a gente começar a entender isso, a gente vai passar a utilizar o nosso pensamento ao nosso favor. E a favor de tantos outros corações. Por que que é tão bom o colo de mãe? Por que que passa dor no colo de mãe? Quando a mãe te abraça, ela te envolve. Ela te envolve com tanta ternura, com tanto amor, que é ela manipulando esse fluido. E passa todas as dores. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Examinando a paisagem, Gubbio aproveitou para nos esclarecer. Bem baixinho ele foi falando. Nosso Augusto teve que ler mais forte aqui. Por quê? Porque ele ficou olhando, ele olha, o médium entra em transe e de repente do médium começa a sair um vapor, uma coisa. Ele diz, meu Deus, o que é isso? Aí os espíritos primitivos que estão ali em torno daquele médium começam a aspirar. Começa a aspirar como se ele estivesse ali se alimentando. E André Luiz olhou para Gubbio e fez cri, 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 cri. O que está rolando, né? O que está acontecendo? Então vamos ver que nós também ficamos nisso. Meu Deus, o que é isso? Esta força não é patrimônio de privilegiados, ou seja, todos a têm. Essa força aí que você está vendo desse médium não é um patrimônio privilegiado dele, não. Esse fluido saindo. É propriedade, vulgar, gente, é comum. É propriedade comum de todas as criaturas. Então, eu tenho, Augusto tem, Mita tem, Carla tem, Lígia tem. E você que está em casa me ouvindo, de olho espantado, também tem. Então, não pensa que isso é apenas para médium ostensivo. Ele diz, é uma propriedade comum de todas as criaturas. Ele não falou dos médiuns. Lembra que a tia falou ainda há pouco do cigarro? Mas, em
entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam por meio de acuradas meditações. Acuradas aí também interesses, tá? De acuradas meditações. Então, olha só, ele é médio, soube desenvolver, está utilizando, está para o bem ou para o mal? Está mal utilizada, mas todos nós a temos. Mas para isso é necessário que mais entendem-na e utilizam-na somente aqueles que exercitam por meio de acuradas meditações. É algo que eu preciso desenvolver. Mas ele diz, propriedade comum de todas as criaturas. Continua. É o espíritos subtilíssimos de Newton. Então vamos lá. Newton, Isaac Newton. Ele nasceu na Inglaterra em 1642 e desencarnou em Londres em 1726. Matemático, físico, astrônomo e teólogo. Isaac. E ele falava, é os espíritos subtilíssimos de Newton. Abre aspas, o fluido magnético de Mesmer, ele está dizendo o quê? É tudo a mesma coisa. Quando você vai falar de magnetismo, que você também... Gente, na casa espírita a gente não aplica o passe? Desde que para isso você desenvolva. Então, o fluido magnético de Mesmer, Franz Anton Mesmer, ele nasceu em 1734 na Alemanha e ele desencarnou em 1815, foi médico, advogado, músico e fundador do magnetismo animal. O fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Reichenbach. Karl Reichenbach. Alemanha, 1788 e desencarnou em 1869. É mais conhecido pelas descobertas da querosene, foi industrial, metalúrgico, químico, naturalista e filósofo. Mas tem uma coisa interessante que a gente pesquisou do Reichenbach. Ele passou a última parte da sua vida desenvolvendo a teoria vitalista da força ódica, que é essa que o Goebbels acabou de falar. Emanação ódica, ele chama de força ódica. Então ele passou o quê? Desenvolvendo a teoria vitalista da força ódica. O princípio vital que acreditava envolve e liga todos os seres vivos. Conceito que jamais obteve crédito entre os principais cientistas. E, gente, eu faço questão de dizer, porque você lembra que ele nasceu em 1734 e desencarnou em 1815. O Livro dos Espíritos é 1857. E ele já falava disso aqui. Ele dava o nome, por isso que os espíritos diziam assim, olha, chama do que tu quiser. O nome pra gente pouco importa, eu só quero que tu entenda o que é. Pode chamar de Antônio, José, Fernando, isso aí pra gente não interessa. Eu quero é que você saiba, entenda o que você está falando. Que tenha um nome para cada coisa. Então, o Reichenbach, o que ele fazia? Então, ele acreditava que envolve e liga todos os seres vivos, conceito que jamais obteve. O fluido vital também pode ser chamado fluido magnético, também conhecido por princípio vital, fluido nervoso, fluido elétrico animalizado. É uma forma de energia que permite a certos indivíduos chamados de magnetizadores. Então, resumindo tudo, diz o nosso Goebbels, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesmo. Energia é a energia plástica da mente que acumula em si mesmo. Mente é pensamento. Lembra do livro Pensamento e Vida? A mente é uma construção, o pensamento é um atributo dela. Então olha só, por isso que ele lá no início ele disse assim,
todos a têm? Sim, todos a têm, mas entendam-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam por meio de acuradas meditações. Aí aqui ele fala, é a energia plástica da mente que acumula em si mesma. Energia plástica da mente que acumula na própria mente, acumula em si mesma. Tomando-a ao fluido universal, olha aí, mente, pensamento. Eu oriento que você vá lá no livro A Gênesis estudar o capítulo que retrata os fluidos. É a energia plástica da mente que acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem. Aí vai dizer, mas tia, se tira do fluido universal, por que eles estão tirando dele? Ainda há pouco nós falamos. A forma no mundo espiritual de manipular o fluido é uma. A nossa forma é mais grosseira. Esses espíritos são espíritos nobres ou espíritos grosseiros? Eles estão encarnados? Não, mas eles querem usufruir ainda das sensações grosseiras. Então, logo eles precisam de um encarnado. Porque só o encarnado consegue manipular dessa forma. Entende, gente? Porque apesar de eles estarem no mundo espiritual, eles querem ter uma vida terrena. Gente, eles vão para determinadas casas aqui, para orgias. Tudo que é matéria. A única coisa que não deriva do fluido é o espírito. Por isso a trindade, Deus, espírito e matéria. Então tudo se deriva do fluido. Todas as colônias no mundo espiritual é fluido. E o planeta Terra é fluido, gente. É só a gente estudar um pouquinho de física, um pouquinho de química, para a gente entender. Então, olha só. Fluido universal. Eu sempre gosto de usar a simbologia, assim, o oceano e os peixinhos. Esse oceano universal, que é esse fluido, e todos nós estamos inseridos nele. Por isso é que nós vamos falar, os espíritos lá no livro A Gênesis, ele diz que esse fluido, às vezes eu consigo lembrar, as palavras, ele conduz o pensamento de Deus, como o ar conduz o som. Esse fluido universal. Por isso é que Deus é onipresente. É por isso que nós sempre estamos na presença de Deus. Porque tudo está mergulhado nesse fluido. E esse fluido conduz o pensamento de Deus. Então não existe absolutamente o que a gente faça ou que a gente pense. Porque lembra, eu pensei, eu manipulei esse fluido. Não existe absolutamente nada do que eu faço ou do que eu penso que não esteja na presença de Deus. Eu espero que você que esteja em casa esteja compreendendo. A gente está tentando aqui ir ponto a ponto realmente. Só para finalizar esse parágrafo aqui. Então ele diz assim, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, na própria mente, tomando-a ao fluido universal, a mente, em que todas as correntes da vida se banham. Eu sempre gosto de falar assim, as mentes são iguais? A minha mente é igual à tua mente que está em casa? É igual? Não. São níveis diferentes. Como eu também não posso dizer que a mente de um ser primitivo é igual à mente de um ser evoluído. A forma de pensar, a forma de agir é uma construção diferente. Então, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal, em que todas as correntes da vida, se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza, dentro do universo, gente. Então, ou seja, se banham, porque o mineral saiu da onde? Fluido universal. O vegetal saiu da onde? Fluido universal. O corpo físico, fluido universal. O monera, fluido universal. Tudo é fluido universal. Tudo se banha, né? Cada ser vivo, olha a palavra aqui,
é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que ele diz respeito. Então, olha só, tia, me explica isso, tá complicado? Vamos pegar o próprio Chico. Já contei isso várias vezes, mas é bem claro. Ele saindo da casa para ir trabalhar, encontrou uma senhorinha que estava no centro espírita um dia antes, que pegou uma receita do Dr. Bezerra e que ela estava com a receita em mãos, mas não estava entendendo. Chico, você pode me ajudar? Eu não estou entendendo o que o Dr. Bezerra anotou aqui. Minha irmã, agora eu não posso, eu estou de saída para o trabalho. Eu vou me atrasar, mas vem à noite no centro, que aí eu posso lhe atender. Mas Chico, e ele saiu correndo e disse à noite, e o Emmanuel apareceu e disse, Chico, volte e explique para nossa irmã. E Chico, sempre muito obediente, voltou e explicou a receita. Quando ela entendeu tudo, já atrasado Chico, se direcionando, aí o Emmanuel disse, olhe para trás. E aí o Chico olhou para trás. Quando ele olhou, a senhorinha estava dizendo, Chico, vá com Deus. Quando ela dizia, Chico, vá com Deus, dela emanava o quê? Fluido. Fluido de gratidão, que se direcionou para quem? Para ele recebeu aquele fluido. Dela saiu um fluido nobre, porque ela entrou em contato com o fluido universal. E ele recebeu. E aí diz o povo que o Emmanuel ainda disse assim, tá vendo, Chico? Se você não tivesse voltado, com quem a nossa irmã estaria pedindo para você ir? Se vá com Deus, estaria dizendo o quê, né? Não sabia. Por exemplo, ainda há pouco nós não vimos aqui o senhor, o administrador? Você lembra a quantidade de antipatias que esse homem arrumou? E não foi falado aqui a quantidade de vibrações emanada pelas pessoas que odiavam ele? Que acabou, inclusive, adoecendo o corpo dele? Olha, depois de uma aula dessa, a gente começa a ter mais responsabilidade com o que pensamos. E se banham e se refazem. Então, olha só, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem, nos mais diversos reinos da natureza, dentro do universo. Então, quer dizer que, inclusive, gente, eu posso me refazer. Às vezes a gente diz assim, ai tia, eu estou tão cansada. Para pensar o quanto você odeia o trabalho que você está fazendo. Porque você trabalha sem o amor. Logo você não se refaz desse fluido universal. Mas quando se trabalha e ama o que faz, e ama as pessoas, você termina o final do dia e você não vai sentir tanto cansaço assim. Por quê? Porque o amor refaz. É esse movimento. E se você vai para um trabalho, já vai chateado, já vai irritado, faz tudo aquilo ali, eu não aguento mais isso, que chega logo sexta-feira. Você utiliza esse fluido, mas infelizmente, para te destruir. Cada vez que a gente estuda, a gente vai entendendo que quando a gente faz o bem, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Nos mais diversos reinos da natureza, cada ser vivo é um transformador dessa força. Cada ser vivo é um transformador, porque o fluido ele é neutro, quem o transforma somos nós. É um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e radiante que ele diz respeito. Imagina o potencial de receber e de irradiar do Cristo. Lembra da mulher que sofria com aquela hemorragia? Qual foi a crença dela? Se eu tocar na verte, na barra do mestre, eu estarei curada. Ela tocou escondido ali por detrás, porque ela era uma mulher que sofria de um sangramento, logo ela era uma mulher impura, ela não poderia tocar em ninguém, principalmente em um mestre. E ela tocou escondida, achando que o Cristo não ia perceber. E Jesus parou e disse, alguém me tocou. Só que eram muitos que tocavam Jesus naquele momento. Então, olha aí como ela utilizou a própria mente para receber. E o poder de irradiação do nosso Senhor Jesus.
o potencial receptivo e irradiante que ele diz respeito. Que ele diz respeito, isso faz parte, é seu. Nasce o homem, aqui eu achei lindo, nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, a manipular esse fluido, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Gente, a gente nasce e renasce para isso, para manipular e divinizar essa transformação, essa força. Por isso a Trindade, gente, Deus, Espírito e matéria. Quando você fala aqui nessa Trindade, matéria é uma força. É de um poder muito grande que a gente não sabe utilizar. Ou quando utiliza errado. Olha aqui esse médio. Manipula, se concentra, exala. Para quê? Para espíritos imperfeitos usufruírem. Porque quando a gente emana, a primeira pessoa a entrar em contato sou eu mesmo. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição. Quando é inestimável recurso de autoaprimoramento. Olha, gente, isso aqui. Vou repetir. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição. Mas isso que você interpreta por sofrimento e aflição é inestimável recurso de autoaprimoramento. Adiando a própria santificação. Quando você foge, você adia a própria santificação. Caminho único de nossa aproximação do Criador. Santificação. Caminho único de nossa aproximação do Criador. E qual é o recurso do autoaprimoramento? Sofrimento e aflição. Que a gente foge. É agora, é esse momento. Vendo a cena que se desenrolava, diz André, ponderei. Cenas do próximo capítulo. Meus irmãos, quantas lições nessa obra que estava lá esquecida dentro da tua casa, cheio de mofinhos já. Então, assim são as obras psicografadas pela mão abençoada de Francisco Cândido Xavier. Amados amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, a espiritualidade amiga que nos inspiraram e que nós possamos, Senhor, refletirmos em todas as observações dessa noite. Que nós possamos desenvolver a nossa mente para utilizar as potências da natureza, não só a nosso benefício, mas a benefício de tantos e tantos corações. Graça te damos, amado Mestre. Muito obrigado, amigos espirituais, pela presença e pela inspiração. Que assim seja.